Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje vamos dar sequência aos nossos assuntos sobre os países da América do Sul, aqui do Cone Sul e da região Platina. E vamos falar sobre o Paraguai, beleza? Quem aqui nunca fez alguma compra no Paraguai ou não conhece alguém que foi para o Paraguai comprar algum eletroeletrônico, algum produto importado porque é lá mais barato? Então a gente vai aprender hoje por que o Paraguai tem esses valores mais baixos em relação ao Brasil, beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, primeiro começando com algumas informações gerais. Capital do Paraguai é Assunção. Os idiomas é o espanhol e o guarani. Assim como em vários lugares aqui da América do Sul, nós temos línguas indígenas. Às vezes não são oficiais, mas que a população acaba falando. Então acho que o único lugar que tem línguas que são línguas indígenas como línguas oficiais mesmo é a Bolívia. Tá? Mas em vários outros lugares a gente tem uma população que fala a língua nativa, a língua indígena, por conta da origem da população. E agora aqui, pessoal, a gente não tem mais o Quechua. O Quechua, que era comum na Bolívia, no Peru, no Equador, aqui no Paraguai nós temos o Guarani, porque vem do tronco linguístico Tupi-Guarani, o mesmo que existia aqui no Brasil. Tá? Lembrando que não é só o Tupi-Guarani que tinha no Brasil, tinha outros troncos linguísticos, mas aqui da nossa região era o Tupi-Guarani. População, 18 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, a região metropolitana de São Paulo tem em torno de 24 milhões. Então, só São Paulo, só o município de São Paulo, 12 milhões. Então a gente consegue fazer uma comparação de populações com esses dois dados. PIB, 27 bilhões de dólares ao ano, é um valor baixo. Tá? Se a gente olhar em comparação, o Chile, que a gente viu aula passada, é 200 e tantos bilhões, então é bem pequeno. E o IDH 0,693, é o menor IDH da América do Sul. Tá? Possivelmente, quando saírem novas estatísticas, novos índices, a Venezuela deve estar um pouco mais baixo, mas por enquanto ainda não. Beleza? Bom, o Paraguai, gente, assim como a Bolívia, ele não tem saída para o oceano, ou seja, ele está no meio do continente. Ele faz fronteira com o Brasil, inclusive talvez a nossa principal fronteira, por conta das relações de compra que nós fazemos lá. Fronteira com a Argentina e fronteira com a Bolívia. Por conta dessa situação do Paraguai não ter saída para o oceano, ele depende muito de vias marítimas, de vias fluviais, de rios, e a gente vai ver isso logo mais. O nome Paraguai vem da língua guarani e que significa provavelmente água que vem do mar. Né? Mas como assim água que vem do mar se não tem saída para o mar? Para, em Guarani, pessoal, é rio. Tá? Tanto que Paraná é Rio Grande. Pará, o estado do Pará, é rio. Então, Paraguai é relacionado à água também. Água, rio, coisas referentes à água, digamos assim. Então, possivelmente esse nome, água que vem do mar, é em referência ao Pantanal, que em determinados períodos do ano vocês sabem que ele fica cheio. Ele está num período de chuvas, ele acaba tendo uma cheia. Bom, essa é a origem do nome Paraguai. E, como eu falei, no Paraguai eles não dão o nome de Pantanal, eles chamam de Chaco ou Chaco. E é uma extensão do Pantanal brasileiro. Então a gente pode presumir que o relevo do Paraguai é um relevo que baixo, uma planície, né, e bastante plano. Diferente do Chile, que é bastante montanhoso, diferente de áreas da Argentina, que são bastante montanhosas, o Paraguai ele é bem plano. E por conta da quantidade de rios que tem no Paraguai, por conta desse relevo plano, os rios lá são navegáveis, ou seja, não tem saltos, não tem grandes quedas. Você pode usar esses rios como hidrovias, sobretudo para o transporte de carga. Tá? E de fato, esses rios, aqui vocês estão vendo a bacia do Rio da Prata,
vocês conseguem ver que são vários rios que cortam o Paraguai, rios grandes, e que ajudam a escoar a produção paraguaia até nos portos do Uruguai e nos portos da Argentina. Tá? Então aqui do lado brasileiro tem o rio Paraná, rio Paranapanema, rio Iguaçu, que vão até a Argentina, que vão até o Paraguai. Dentro do Paraguai tem o próprio rio Paraguai, que vão todos desaguar ali no Rio da Prata, que vai desembocar, não sei se vocês estão vendo, deixa eu pegar o apontador, aqui no estuário do Rio da Prata, que separa a Argentina do Uruguai. Então, essa bacia hidrográfica é extremamente importante para o Paraguai. Tá? Eu acho que eu comentei com vocês que o Paraguai, eles não têm bitrem. O que é bitrem? É aquele caminhão com duas carretas. Tá? Lá, eu não sei se é proibido ainda, mas até alguns anos eram proibidos. Então, para escoar a carga do Paraguai, você vai precisar de mais caminhões. E isso não é barato, fora as condições de estrada e tudo mais. Então, grande parte da produção do Paraguai é escoada por esses rios. E no início do ano não, meio do ano, teve uma crise hídrica. Aliás, estamos vendo uma crise hídrica hoje, né, porque apesar de ter chovido ontem, está bem seco. Os níveis dos reservatórios estão baixos, mas no meio do ano estava bem baixo, e o Brasil ele abriu as comportas de Itaipu, que é o reservatório de água da usina, para essa água sair, aumentar o nível do rio Paraná e o rio da Prata, para que o Paraguai e a Argentina pudessem escoar a sua carga. Senão o nível do rio ia estar tão baixo que ia prejudicar a navegação desses rios. Tá? Então é muito importante para o Paraguai e para a Argentina também. E aquilo que não é exportado por via fluvial é exportado via terrestre até o Porto de Paranaguá, aqui no Paraná. Lembrando, pessoal, o Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina. Então, o que é graneleiro? Transporte de grãos, milho, arroz, soja, algodão, café, tabaco, erva mate, tá? Produtos in natura, commodities. E o Porto de Paranaguá também é bastante utilizado pelos paraguaios, tá bom? Na agricultura, gente, o Paraguai até alguns anos atrás não era um país símbolo do agronegócio. Até hoje não é. Tá? Mas hoje no Paraguai existe um grupo de pessoas denominado brasiguaios, brasileiros e paraguaios. O que são esses brasiguaios? Brasiguaios são brasileiros ou descendentes de brasileiros que compraram terras no Paraguai. Aproveitaram que os valores eram mais baixos em relação ao Brasil, compraram terras próximas à fronteira, próxima do fronteira com o Paraná, próxima da fronteira com o Mato Grosso do Sul, e lá eles iniciaram o cultivo da soja. E aí tinham dinheiro para comprar as terras e comprar maquinário. Tá? Então aí vocês estão vendo o portal da cidade de São Alberto, que é uma das capitais do agronegócio lá no Paraguai. E é uma cidade basicamente formada por brasiguaios, esses brasileiros ou descendentes de brasileiros que compraram terras lá no Paraguai. Agora, pessoal, assim como em todo lugar do mundo, o imigrante ele muitas vezes é visto como uma pessoa indesejável, tá? Mesmo o imigrante que tem dinheiro. Nesse caso aqui, pessoal, o que ocorre? Como os brasiguaios, essas fazendas são altamente produtivas, esses brasiguaios eles acabam ganhando mais dinheiro do que os próprios paraguaios que moram lá. E outra coisa, muitos camponeses do Paraguai falam que as terras que esses brasileiros compraram foram compradas de maneira ilegal, porque eram terras que seria destinada à reforma agrária. O que é reforma agrária? Visando que cada pequeno proprietário tenha sua fazenda, seu minifúndio, sua chácara, o Estado, o governo, né, ele pega terras públicas e divide em pequenos minifúndios, pequenas fazendas, e faz a doação para que essas famílias ocupem essas terras e plantem
o que quiserem lá, tá? E segundo muitos camponeses, as terras que esses brasileiros compraram eram terras destinadas a essa reforma agrária. Então elas não poderiam ser compradas, porque já tinha uma outra finalidade. Mas à medida que os brasileiros compraram, fizeram dinheiro e continuam fazendo dinheiro, eles vão comprando mais e mais terras. E a população paraguaia fica cada vez mais bravo com os brasileiros, porque é um imigrante que está fazendo dinheiro com a nossa riqueza, né, com o nosso solo. Então, pessoal, lembre-se sempre disso, né? Às vezes a gente pensa, ó, o imigrante haitiano está vindo aqui, está roubando meu emprego, mas quando o imigrante chega num lugar com dinheiro também, ele é visto de maneira ruim pelos habitantes daquela cidade, daquele local. Porque, olha, só porque ele tem dinheiro, ele está comprando tudo, a gente vai ter que trabalhar para um brasileiro, enfim. Isso, vocês já sabem, nós chamamos de xenofobia, que é o asco, o medo da outra pessoa de outro país. Tá? Então aquela região próxima da fronteira com o Brasil, com o Paraná, com o Mato Grosso do Sul, tem muitos conflitos por conta de terras. Conflitos de um lado fazendeiros brasiguaios, do outro camponeses do Paraguai. Tá bom? Outra coisa, pessoal, que envolve Brasil e Paraguai é a produção de energia elétrica. Eu já mencionei para vocês que a usina de Itaipu ela é uma usina binacional. Metade dela é do Brasil, metade é do Paraguai. Ela é feita ali no Rio Paraná, tá? Que marca a fronteira entre os dois países. Embora o Brasil tenha pagado quase toda a construção dela, metade da eletricidade vai para o Brasil, metade do Paraguai. Tá bom? Mas como a gente viu ali naqueles dados gerais, o Paraguai é um país pequeno, sua população é pequena. E Itaipu, gente, sozinha, é capaz de fornecer 75% da energia utilizada pelo Paraguai. Tá? Os outros 25% outras usinas menores que tem espalhadas pelo país, porque fazer a transmissão chegar lá era muito, muito complicado. Então era melhor fazer outra usina. De toda a eletricidade produzida por Itaipu, o Paraguai usa só 5 a 10%. O que ele faz com o resto? Ele revende para o Brasil. Então, como eu falei, metade da eletricidade vem para o Brasil, metade para o Paraguai. O Paraguai não usa tudo e esse excedente de eletricidade ele vende de volta para o Brasil. Tá? Então agora, prestem bem atenção que eu não quero ver nenhum aluno meu repetindo isso. As pessoas falam assim, por que a energia no Brasil é tão cara se vem do mesmo local, se toda a energia vem de Itaipu? Gente, isso a gente viu em educação financeira. Oferta e demanda. A oferta de eletricidade no Paraguai é muito grande e a demanda é baixa. Então o valor é baixo. Itaipu não consegue abastecer nem São Paulo direito. Região de São Paulo, Paraná, está cheio de usina hidrelétrica, porque é a região mais industrializada. Gastamos muita energia. Então, aqui a oferta é baixa e a demanda é alta. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os preços eles sobem. Inclusive estamos entrando aí em bandeira vermelha. O que significa isso? Que o preço do quilowatt vai ficar mais caro. Então os nossos gastos com eletricidade, com energia elétrica, vão aumentar. Tá? Então lembre-se sempre disso, gente. Oferta e demanda. Itaipu sozinha abastece o Paraguai sobre eletricidade. Por isso que o valor é baixo. O Paraguai tem uma das energias mais baixas do mundo. Se não é a mais baixa, só perde para a Islândia, tá? Que também tem usinas termoelétricas. A Islândia tem uma população do tamanho de Maringá, então isso explica por conta os valores. Lembre-se sempre disso, gente. O preço de um produto está atrelado a muitas outras coisas. Não é só imposto. Tem toda uma série de condições que faz um produto ficar mais ou menos caro. Então, não quero ver nenhum aluno meu perguntando por que a energia do Paraguai é mais barata se vem do mesmo local. Eles estão roubando a gente. Não. Simplesmente sobra energia lá. Tá bom? No âmbito político, pessoal, assim como todos os países da América Latina, e eu já venho falando disso,
o Paraguai ele passou por uma ditadura militar do Alfredo Stroessner, tá? De 1954 até 1989. Foi a maior ditadura da América do Sul, beleza? Tem muitas... a gente não vai tratar disso, né? Mas o Stroessner é uma pessoa extremamente mal falada, porque a ditadura foi sanguinária, assim como a do Pinochet no Chile. Ele estava ligado a atividades ilícitas, tráfico de drogas, pedofilia e outras coisas, tá? E quando ele foi chutado do poder lá no Paraguai, ele veio morar no Brasil. Inclusive ele tinha uma casa no Paraná, lá em Guaratuba, que é região litorânea aqui do Paraná, tá bom? Bom, pessoal, e só para finalizar aqui, eu acho que muitas pessoas, quem não foi, ou conhece alguém, ou sabe de alguém que tem uma loja, ou alguém que revende, sabe que o Paraguai é um país pobre, mas que os impostos lá são menores do que no Brasil. Então acabam fazendo compras no Paraguai para revender aqui no Brasil, né? Só que essa ideia de que o Paraguai é pobre é uma coisa que veio ali do século XX, e tem ali 100 anos, um pouco mais de 100 anos. No século XIX, o Paraguai talvez era o país mais rico da América do Sul. Se não fosse o mais rico, era possivelmente o mais forte em questões militares. Eu não sei se vocês estudaram isso com o professor Jefferson ou vão estudar nos próximos anos, possivelmente sim, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um conflito que aconteceu entre 1864 e 1870. E ela envolveu, de um lado, Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Olha só, gente, Paraguai contra esses três países. E qual que foi a origem da Guerra do Paraguai? O Paraguai ele reclamava territórios do Brasil e da Argentina. Tá? O Paraguai falava, olha, aquele território ali que é do Brasil, na verdade tinha que ser do Paraguai. Da Argentina também tinha que ser do Paraguai. Tá? Como naquela época, né, aliás, ainda hoje é desse jeito, mas imagine lá no século XIX, a população brasileira ela ficava no litoral. E o Paraguai faz fronteira com o quê? Paraná, Mato Grosso. Ou seja, Mato Grosso, na época era Mato Grosso só, né? Não existia muitos brasileiros naquela região. E isso, pessoal, é um problema que sempre vai ter no Brasil. Como é um país muito grande, o governo brasileiro, o império, os presidentes necessitavam colonizar as áreas do interior para garantir a posse efetiva do território. Como não fizeram isso, o Paraguai invadiu ali a região de Mato Grosso. O Brasil não estava preparado para uma guerra, não tinha nenhum exército para lá. Então, no início da guerra, o Paraguai conquistou uma boa parte ali da região centro-oeste, do Mato Grosso, melhor dizendo, Mato Grosso e o que hoje é Mato Grosso do Sul. Conquistou uma parte da Argentina, mas depois veio o contra-ataque. Tá? O Brasil fechou a parceria com os três países, formou a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança aqui não é da Primeira Guerra Mundial não, tá, gente? Tríplice Aliança aqui é Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai. Eles ganharam a guerra, só que mesmo depois de ter ganhado a guerra, terem conquistado Assunção, que é a capital do Paraguai, o Brasil, aliás, sobretudo o Brasil, né, ele começou uma procura ao ditador Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai. E o Solano fugiu, e o Brasil atrás, o Brasil atrás, o Brasil atrás. Nesse processo, gente, muitas pessoas morreram. Porque daí o exército paraguaio já não existia, eram civis que pegavam em armas e tentavam lutar contra o exército brasileiro, não conseguia e morriam. Eram crianças e idosos que pegavam em arma e acabavam morrendo. E a guerra, de fato, para o Brasil só terminou quando mataram o Solano Lopes. Mas nesse processo, gente, estima-se que 60% da população do Paraguai tenha morrido. Tá? E entre 75% a 95% dos homens em idade adulta. Então, a Guerra do Paraguai foi um golpe muito forte na economia do Paraguai. Imagina, você ter uma redução da sua população de 50%, é muita coisa. É muita coisa. Então, não é nenhum absurdo falar que parte dos problemas do Paraguai hoje
ainda são reflexos da Guerra do Paraguai. Porque a derrota do Paraguai foi muito grande, mas muito grande mesmo. Beleza? E hoje o Paraguai, na ótica do brasileiro, é o quê? É um país pobre, porém com impostos menores. Então a gente vai lá para comprar eletroeletrônicos importados, essas coisas para revender aqui no Brasil. Tá bom? Então, nós temos várias cidades aqui próximos à fronteira do Brasil que são cidades voltadas ao comércio, sobretudo à venda para brasileiros. Então, são cidades como Salto del Guairá, que fica ali na divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul e Guaíra. Cidade do Leste, que é ali a fronteira de Foz do Iguaçu. Pedro Juan Cabaleiro, que é uma fronteira com... Eu esqueci o nome da cidade agora, mas é no Mato Grosso do Sul. Tá? Então essas 3 cidades, elas têm esse perfil. São cidades voltadas para o comércio, sobretudo para brasileiros que vão lá fazer essas compras, beleza? Agora, pessoal, por que o Paraguai tem esses produtos mais baratos do que no Brasil? Para o Paraguai, gente, no Paraguai essas cidades são chamadas de Zona Franca, tá? Igual a Zona Franca de Manaus. Então eu estava falando com o pessoal do 7º ano esses dias, né? Que muitas vezes um governo, um país, ele diminui os impostos para atrair investidores, atrair empresas para vir para o seu país. Tá? É mais ou menos isso que o Paraguai faz nessas áreas de fronteira. Ali os impostos são menores, sobretudo impostos em produtos importados, e as lojas elas trabalham com um lucro bem menor. Então, por exemplo, eu comprei esse mouse aqui lá da China por R$10 e aqui no Brasil ele vai ser vendido por 50, por conta dos impostos e por conta da margem de lucro que a loja vai querer. Tá? Lá no Paraguai, reduz o imposto, então cai para 30. Aí a loja diminui a margem de lucro dela, então cai para 20. Então por isso que é mais barato comprar coisas no Paraguai. Mas lembrando, pessoal, tem normas para isso. Então, apesar da gente... A gente vai tratar de Mercosul na nossa última aula, as pessoas acham que é bagunça, que vai no Paraguai e traz um monte de coisa. E não, tá? A gente pode estar cometendo 2 crimes diferentes. Um que é o contrabando. O que é contrabando? Produtos que entram no Brasil de maneira ilegal. Então muitas pessoas vão no Paraguai comprar cigarro. Só que o cigarro do Paraguai, não que cigarro seja uma coisa boa, tá? Mas o cigarro feito no Paraguai, ele não tem os padrões de qualidade estipulados pelo Brasil. Um capacete, por exemplo, de motocicleta, não tem as qualidades estipuladas pelo Inmetro. Então pode ser produtos com qualidade inferior, tá bom? Mas o Paraguai também vende produtos originais. Vende iPhone, vende iMac, vende... Enfim, o que vocês quiserem. Vai ter tanto a versão paralela mais barata, quanto a versão de luxo. Tá? E quando você vai no Paraguai e compra um produto caro, um celular, por exemplo, um computador, e não declara que você está comprando esse produto na alfândega brasileira, na aduana ou na Receita Federal, você está cometendo um crime de descaminho, tá? Que é sonegação de impostos, e é crime também. Então, fiquem espertos com compras que vocês fazem no Paraguai. Beleza, pessoal? Então, só para finalizar, aí a foto da Ponte da Amizade, que separa Foz do Iguaçu de Ciudad del Oeste, lá no Paraguai. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.